Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o momento que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou Marina Carvalho, reprogramadora mental, sistêmica, vibracional, coach, e estou aqui para te ajudar a destravar e conquistar seus sonhos e objetivos com velocidade. E uma das coisas que a gente faz aí, né, que por trás disso aí é uma das coisas mais importantes, com certeza, é cada vez mais estarmos alinhados com as leis universais, porque assim a gente entra no fluxo do universo, que é esse fluxo de criação. E hoje eu quero te falar sobre uma situação que acontece com todos nós e que em alguns casos, às vezes elas podem acontecer de uma forma, vamos dizer assim, mais forte, né? Que pode muitas vezes ser questionada. E algumas pessoas, quando começam a buscar essas práticas de liberar, né? Porque um dos conceitos que a gente tem é o que nos impede de criar a realidade de acordo com a física quântica, não é a nossa falta de poder, mas tudo aquilo de entropias psíquicas, que a gente pode falar de uma forma simples, de situações negativas que nós fomos fazendo, que foram ali se levantando como impedimentos, barreiras, bloqueios, impedindo que a gente conseguisse usar esse poder divino que nós trazemos, que todos nós trazemos. Então, quando a gente, por exemplo, está passando um desafio, mas Marina, eu já estou fazendo técnicas, né? Técnicas de elevar a vibração, técnicas de limpeza, e por que que ainda assim estão acontecendo situações comigo? Né? Situações que me fazem mal, que me fazem baixar a frequência, que me deixa chateado, que me deixa triste. Por que que essas coisas estão acontecendo? Então, gente, nós precisamos partir de um lugar que nós somos seres infinitos. Se nós somos uma centelha do divino, nós somos o divino, né? Então, por mais que nós estamos vivendo esse momento de experiência individual, nós somos esse espírito ilimitado, que não tem começo, que não tem fim. Então, muitas coisas que às vezes estão acontecendo agora na vida da pessoa, não foi só do que a pessoa criou agora. É claro que tem pessoas que talvez criaram muitas coisas negativas nessa vida, mas pode ser que você esteja recebendo coisas que você viveu e que você criou negativo, né? Entropias que você foi criando negativas de vidas passadas. Então, a sua questão financeira, a questão de relacionamentos, né? A questão que às vezes a pessoa tem de saúde, às vezes não é uma coisa daqui. Então, não dá para a gente querer fazer os cálculos, né, baseado no que a gente está fazendo aqui. Então, mas qual que é a melhor maneira para que a gente possa transmutar isso o mais rápido possível e criar uma nova realidade, criar uma realidade de fluxo, de prosperidade, uma realidade de alegria, de leveza, uma realidade sem sofrimento, sem dor, né? Então, quanto mais nós conseguimos, da nossa maneira, com aquilo que é a essência da nossa energia, ajudar as pessoas, contribuir, ser esse amor, ser essa luz, mais a gente consegue liberar. Essa é a maneira, tá? Mais sensata de buscar essa liberação. Às vezes, por nós termos vivido em consciências mais baixas, de frequências mais baixas, onde vivia-se pelo valor, né? Olho por olho, dente por dente, e não havia essa questão da lei do amor, muitas vezes as pessoas, e nós fomos trazendo crenças de que a gente precisava sofrer, que a gente precisava criar sofrimento, que a gente precisava criar perdas, que a gente precisava criar fracassos, dores, tristezas para a gente aprender, que a gente precisava passar por muitas dificuldades para aprender. Só que hoje, se a gente começa a trabalhar a nossa consciência, a liberar isso e a atualizar, a gente percebe que não há mais necessidade de buscar esse tipo de aprendizado, que a gente pode aprender através do amor, e é claro, se eu quebrei o vaso chinês, não significa que o amor vai me dizer que eu não tenho que pagar o vaso. Eu recebo o perdão, mas eu pago o vaso, só que eu não preciso pagar o vaso me chicoteando, me matando, me sofrendo, me sobrecarregando.
eu posso ser amor para outras pessoas, de alguma maneira, né? De alguma maneira eu posso servir outras pessoas e levar essa luz, que é o amor, né? Que vai ali, vamos dizer assim, criar essa harmonia que o meu ser está precisando criar. Então, é isso que eu quero convidar vocês, sabe? A começar a não ficar tão preocupado em quando que você criou tal coisa, por que certas coisas estão acontecendo, mas que a pergunta predominante da nossa mente seja: como eu posso servir mais? Como eu posso servir melhor? Como eu posso ajudar efetivamente mais as pessoas em coisas que de fato transformam a vida delas? E que elas consigam receber, né? Que elas consigam acessar. Então, eu acredito que essas pessoas, essas perguntas, elas vão nos empoderar muito mais, né? E elas são perguntas que vão fazer o seu ser levar os olhos para buscar o potencial e não fazer você se sentir pequeno, fazer você se sentir insuficiente, fazer você achar que nada está acontecendo ou que o que você fizer não vai funcionar, entende? Então, isso aí é muito importante, tá? E eu convido você, então, a praticar, né? Pratique isso. É importante as meditações, é importante as práticas, mas comece a ver, tá? E eu não estou dizendo que esse servir precisa ser só um serviço filantrópico gratuito, é claro que ele também pode acontecer e que deve ter, inclusive, uma parte daquilo que a gente produz para isso, mas isso não precisa se limitar a essa maneira. Você pode ser canal, ser amor de diversas formas, desde que você peça ao universo, a sua equipe de contribuição, seus mentores, guias, anjos, para te mostrarem, tá bem? E contem, claro, sempre comigo aqui, para que eu possa também, né, ser esse canal aí para você, para estar contribuindo também com o seu processo de expansão e com o seu processo de manifestação dessa vida abundante que o nosso querido Mestre Jesus já disse, né, que nós teríamos a possibilidade também de viver, de experimentar, tá bem? Se você quer saber mais sobre as nossas sessões, nossas formações, nossos cursos, entre em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Gratidão pelo seu tempo, carinho e confiança. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!